tarde. Eu tô gravando agora à tarde, né? Vou falar com vocês sobre patologias vulvares. Eu não gosto muito de fazer isso de aulas gravadas, só que essa aula caiu num cronograma bem no horário do nosso ambulatório do Simeone, e eu acho que dá dó de a gente largar de atender para ficar discutindo tema teórico, porque isso daí depois, uma hora que você estiver tranquilo em casa, você pega, acessa a aula e assiste e tem tempo de anotar suas dúvidas, de fazer suas coisas, né? Agora lá, o que interessa pra gente é atender cada vez mais e pôr pra correr mesmo o tempo e fazer valer, né, o ambulatório. Então, vamos falar das patologias vulvares. Inclusive, nessa turma de agora que está rodando comigo, já tivemos um caso, né, de patologia vulvar. Na turma passada tivemos mais casos. Mas é muito comum, né? E lá é uma grande oportunidade a gente ver. Não só lá, em todo ambulatório de gineco, é uma patologia muito comum e é muito fácil de a gente detectar isso e muitas vezes passa desapercebido alguma coisa muito séria. Vamos começar então? Bom, Narma, você vai mesmo ficar falando de anatomia no quinto ano de medicina? Vou sim. Sabe por quê? Porque, por exemplo, nos livros de cursinho, quando a gente estava prestando vestibular, nos livros de ciências da época da escola, né, as nossas próprias pacientes e talvez algumas de nós, né, eu digo assim, alguns ou algumas de nós até o primeiro e segundo ano, não tinha se tocado exatamente sobre anatomia vulvar. Porque é uma coisa que às vezes a gente deixa passar, né? E infelizmente, assim, por exemplo, muitos dessas gravuras, desses desenhos, nem citam o clitóris, nem lembram que o coitado existe, né? Sendo que é a estrutura de maior inervação do nosso organismo, de maior sensibilidade e tem uma única e exclusiva finalidade, que é dar prazer à mulher. Né? Não é verdade? Olha que bonito. E assim, ao contrário do que todo mundo pensa, eu só vou fazer um parêntese e aproveitar o gancho aqui, já que a gente falou disso. Peraí que eu vou alcançar aqui. Aqui. Lembrando que não é só a pontinha, né? A pontinha do que aparece aqui, ó, nessa estrutura aqui. Deixa eu pegar meu pincel. Essa pontinha aqui, ela é essa pontinha, mas na verdade, ó, ela é uma estrutura bem grande, ela tem corpos cavernosos bem volumosos até, e ela é praticamente do mesmo tamanho em todas as mulheres. Então, quando a gente pensa assim, o clitóris tem que acaba sendo excitado na relação sexual, ele fica endurecido. Não é só aqui que enche de sangue, é tudo isso aqui. Então leva tempo, precisa de ter uma certa disponibilidade de tempo até, né? Uma certa dedicação para que isso aconteça. Então, é um outro capítulo, é uma outra aula que muitas vezes nem sou eu que dou aula de sexualidade para vocês, mas assim, falando de anatomia, uma parte esquecida da anatomia feminina, né? E o que a gente vai falar hoje, na verdade, são das patologias vulvares. A gente acaba falando das dermatites e das dermatoses vulvares, né? Não vou ficar aqui falando de classificação de câncer, de NIVA e tudo mais, porque a nossa ideia aqui é detecção precoce, né? Não digo nem prevenção, porque se fosse prevenção seria algo que a gente fizesse para evitar que a paciente tivesse. No nosso caso, é detecção precoce. A nossa ideia é fazer com que a paciente descubra o mais rápido possível a patologia, enfim, e que possa tratar, mesmo que ela seja alguma neoplasia. Então, falando de dermatites vulvares, né, que são inflamações, it quer dizer inflamação, uma coisa mais aguda, uma coisa de agora que já está incomodando muito. E dermatoses vulvares, não que elas não incomodem, mas geralmente se referem a infecções um pouco mais crônicas, um pouco mais prolongadas, né, que tem um tempo de evolução um pouquinho maior. Então, vamos começar. Para a gente ver, diagnosticar de fato as dermatites e as dermatoses, né? A gente tem muitas vezes que lançar a mão da vulvoscopia. A gente fez ali na outra aula, né, um parâmetro sobre colposcopia para a gente tentar avaliar o colo do útero, vagina, né, as paredes lá dentro, fundo de saco, vaginal, que a gente faz com o colposcópio, com o aparelho. E na vulvoscopia não é muito diferente, né? É uma chance de a gente observar mais de perto algumas lesões suspeitas ou pelo menos áreas sugestivas de lesão. Então, na observação macroscópica, né, a gente vai sempre tentar olhar primeiro ao olho nu, logicamente, né? A gente vai fazer um exame físico bem feito,
analisar cada porção da vulva, né? Olhar os grandes lábios, entre grandes e pequenos lábios, ali naquele pequeno vão. Quando a gente fala em clitóris, a gente não olha só, simplesmente olha e pronto, né? A gente tem que levantar aqui o prepúcio do clitóris. Lembrando que embriologicamente, o que era para ser a nossa ponta do clitóris era para ser a glande, se fosse formação masculina. O que era para ser os nossos corpos cavernosos aqui, do bulbo, do vestíbulo, né, que a gente vê aqui do, do próprio clitóris, né, a região mais, vamos dizer assim, cavernosa, que tem mais abrigo de volume de sangue, né, na hora de uma excitação, por exemplo, seria o que iria preencher o corpo do pênis. Então, em termos de embriologia, a gente acaba herdando também o prepúcio, né, que é aquela pelinha que recobre a glande, e a gente tem isso também na vulva, né? A gente tem que retrair toda vez que a gente for examinar, a gente tem sempre, todas as mulheres deveriam retrair e higienizar ali também, porque ali junta muita secreção. E da mesma forma que a gente pode ter complicações, inflamações crônicas, enfim, complicações por causa do acúmulo de sujeira, né? No homem também acontece, por exemplo, a bala no post-it pode acontecer por causa disso, e nas mulheres também. Então, é uma área que deve ser higienizada e a gente deve ensinar isso para aquelas que a gente percebe que não estão conseguindo fazê-lo. E primeira coisa, a gente vai analisar, né? Mobilizar todas as áreas ali da vulva para poder fazer essa análise macroscópica. Depois a gente vai olhar com o colposcópio, mas na própria vulva, né? E aí é muito diferente de a gente, de repente, ver que, aqui a gente vai olhar em toda a vulva de toda a paciente. Não necessariamente, né? A gente vai numa busca um pouco mais direcionada também, porque às vezes a paciente já vai te reclamar de uma coceira. Eu tenho coceira, tenho sensibilidade nesse lugar, precisava dar uma olhada melhor aqui. Então a gente vai direcionar para aquela região, por exemplo, né, que houve, enfim, uma queixa por parte da paciente, mas nada impede que a gente faça em outras áreas também. Então a gente aplica o ácido acético a 5% na região, né, na pele, por exemplo, onde é queratinizado, o ácido acético de 3% na área de mucosa, porque o ácido acético a 5% pode ser um pouquinho mais forte, pode irritar um pouco a pele a pele não, a mucosa, né, da paciente. E fazer uma aplicação feita com borrifação é um pouco melhor, você acaba economizando o material, né? Quando a gente coloca num sprayzinho ou que seja num borrifador mesmo, né? Melhor porque você não precisa ficar molhando o algodão e passando. Às vezes, para você embeber um algodão, você vai gastar muito mais ácido acético e também corre mais risco de contaminar o material do que quando você está borrifando, né? Igual no nosso caso, a gente está num serviço que várias equipes usam o mesmo material, né? A nossa salinha eu acho que é só a gente, mas independente disso, né? Por exemplo, se outros profissionais forem usar, que você consiga deixar lá confiando que não foi contaminado o material para você não aplicar em outras pacientes. E aí a gente aguarda 3 a 5 minutos para olhar de novo. Então a gente olha sempre sem ter aplicado nenhum tipo de produto, nada. Depois a gente aplica o ácido acético, espera de 3 a 5 minutos para ele ficar bem branco nas áreas que forem lesionadas, vamos dizer assim, né? Que elas tiverem alguma alteração. E o teste de Collins consiste em a gente usar o azul de toluidina a 1%, né? A gente tem esse material disponível em centro cirúrgico, inclusive a gente usa essa tintura, vamos dizer assim, que ela é compatível biologicamente com a gente, não tem tantos índices de alergia, de rejeição, né? Mas a gente poderia mandar manipular, por exemplo, né? Eu consegui uma farmácia de manipulação. A gente aplica o azul de toluidina e espera 3 minutos para depois a gente limpar com ácido acético a 1%. E aí, o azul, ele fica impregnado nas células ricas em DNA de replicação. Então, muito provavelmente, se aquela área absorveu o azul de toluidina, é porque ela tem uma taxa de replicação muito alta. E isso quer dizer que existe uma grande probabilidade de ser uma região neoplásica, né? De região de lesão de neoplasia. Então, a gente vai biopsiar exatamente aquela área corada pelo azul. Claro, todas as células têm o seu índice de replicação, mas vocês vão perceber, principalmente nessa última foto aqui, na foto maior que está do lado de baixo, que
é diferente. Tem área que acaba ficando muito mais corada do que a outra, né? Em relação a pele comum, por exemplo, né? A pele sem nenhuma alteração. Então é por isso que a gente começa a suspeitar. E aí, nesse caso, na hora de biopsiar, a gente sempre deve usar anestésico local. Você pode usar uma lidocaína com vasoconstritor, né? Com adrenalina. Por mais que, mas a paciente é hipertensa, eu vou aplicar adrenalina, é uma dose, assim, irrisória, uma dose muito pequena. Na grande maioria das vezes, a gente tem que sempre checar, claro, se a paciente não tem nenhuma patologia, não teria nenhuma restrição ao uso dessa substância, mas o ideal é que a gente aplicasse com vasoconstritor, porque principalmente se for uma lesão de origem neoplásica, ela tende a sangrar muito. E depois é difícil de a gente conseguir conter esse sangramento. Então, por esse motivo, dá preferência para vasoconstritor. E aí, se for muito pequeno, muito difícil de você conseguir, vamos dizer assim, delimitar o local, né? Mesmo com a tintura, mesmo com o azul, se for uma área difícil de você delimitar, você pode usar o colposcópio para guiar. Você olhando pelo colposcópio vai fazendo a biópsia. E a gente usa material de sutura, né, ou gel hemostático para de fato fazer hemostasia, mas eu prefiro a boa e velha sutura, ou uma sutura em U, né, que a gente faz aquela bolsinha assim e puxa, ou a gente faz em X, que é um ponto bem hemostático também, mas o ponto simples muitas vezes ele não consegue ser tão eficaz em termos de contenção de sangramento, né, de hemostasia. Então, falando das dermatites vulvares, né, as infecções, inflamações mais agudas da vulva. E vamos, né, gente, falar da boa e velha candidíase vulvar. Gente, quase todas as mulheres do mundo já tiveram, né, essa infecção, principalmente porque a Candida albicans, que é a forma de Candida que costuma dar essa infecção, ela faz parte da nossa flora vaginal, né? Só que em pequena quantidade, assim como a Gardnerella faz parte, assim como cocos, lactobacilos, enfim, né? São habitantes comuns da nossa vagina, de todas nós, independente de ter tido ou não relação sexual. O que acontece é o seguinte, a Cândida, por ser fungo, gosta bastante de lugar quente, úmido e escuro, e principalmente de um pH bastante alto, né? Então, quando a gente tem uma falta de acidez vaginal, uma paciente que de repente teve alguma descompensação da flora vaginal por algum motivo, ou pelo uso de antibióticos que mataram as bactérias boas, as bactérias, as microbiota residente ali da vulva, né? Mata as bactérias que estariam protegendo o território. A Cândida fala, beleza, eu vou fazer minha família aqui. E aí a gente começa a ter, os pacientes começam a ter um prurido muito intenso, uma hiperemia, né, vermelhidão na vulva, bem intensa também. Tem paciente que fala até que tem sensação de inchaço, assim, de edema vulvar, né, por causa de tanta infecção. E pode ter um corrimento esbranquiçado, grumoso. Quando a gente passa o espéculo, a gente vê uma secreção bem aderida às paredes vaginais, né, bem grumosa mesmo. Às vezes ela nem percebe sair aquilo na calcinha, né, que tem a saída de secreção, mas muitas vezes o que acontece é que ela tem a coceira, e a coceira é o principal sintoma. É muito controversa essa história de falar assim: ah, mas eu tratei a candidíase, meu marido não tratou, meu namorado não tratou, daí ele vai passar para mim de novo. Para eles é mais difícil disso ser uma infecção, né? A cândida também faz parte da flora genital deles, porém, o órgão deles é um pouco mais exposto que o nosso, né? Então é um pouco mais difícil de a gente ver homens contaminados, a não ser que o pH da vagina esteja tão alterado que por uma questão de contaminação, de contato mesmo, altere o pH dele e aí tenha os sintomas também, mas dificilmente, né? E a gente colocou essa aula, essa parte aqui na candidíase vulvar, porque inclusive está no manual da Febrasgo, né, das patologias vulvares, e é uma queixa muito importante. Às vezes a gente fala assim, ah, mas é só uma candidíase. Gente, mas é como se fosse uma urgência, porque coça muito. As pacientes ficam muito incomodadas. E mesmo que durante o dia elas se policiem para não coçar, para não se machucarem, quando elas dormem, elas acabam coçando sem perceber. E aí, muitas vezes a gente vê paciente assim, lesionada, porque se machuca, sabe? De tanto coçar, é muito difícil. Então acontece bastante
em pacientes que têm imunodepressão, né? Porque Cândida, por ser fungo, acaba sendo um pouco mais oportunista, acaba se aproveitando um pouco mais de situações em que a imunidade não está tão adequada. Então, outras pacientes também que têm uma imunodepressão importante, quando estão descompensadas, são as pacientes diabéticas. E muitas vezes, justamente por elas serem imunossuprimidas, elas não têm esse quadro tão florido assim, de ter a secreção, de ter a coceira, e de ter a vermelhidão e tudo mais. Muitas vezes elas só têm coceira. É uma coisa bem inespecífica. E aí elas associam isso ao diabetes sempre, né? Quando tá com a glicemia bastante alterada. Mas muitas vezes o controle glicêmico é o que vai melhorar, porque se a gente trata a cândida naquele momento, mas a gente não tem tanta eficácia quanto o controle glicêmico. E isso pode ser percebido também em pacientes, por exemplo, final de semana, sei lá, da Páscoa, comi um monte de chocolate, e aí pode acontecer de reativação da cândida. E muito mais provavelmente ela vai aparecer no período pré-menstrual, quando a paciente está pertinho de menstruar. Pode acontecer por causa das alterações de pH, das alterações das bactérias da flora, né? Tudo isso por conta do período do ciclo e das quantidades hormonais também. A gente fica mais propensa. E como eu já disse, dos antibióticos, porque eles matam a microbiota comum, né? As bactérias boazinhas que moram na nossa vagina, e aí ficamos sem proteção, os fungos tomam conta. E aí, né, como eu já disse para vocês, um prurido vulvar muito intenso, uma coceira intensa, corrimento vaginal pode ser que ele esteja presente ou não na calcinha, pode ser que ele não esteja presente também quando a gente faz o especular, pode ser que só tenha uma hiperemia, ou pode ser que a gente tenha os grumos aderidos. Pode ter, assim, uma placa bem eritematosa na vulva, né? Pode ter maceração de tecido, uma sensação que tá tudo esfarelando, assim, ou pequenos cortes. Às vezes elas falam assim, doutora, minha vagina tá com um monte de corte pequenininho, eu não sei o que que eu machuquei, se foi a calcinha, se foi a calça, enfim, mas às vezes é a própria candidíase quem faz isso. Essas erosões superficiais também, né? A descamação na periferia da lesão e aspecto de rachado ou de cortadinho, que é isso que a gente tá falando. E aí o diagnóstico, gente, é basicamente clínico, né? A gente vai fazer isso examinando. Pode ser que a gente peça de exames complementares glicemia e HIV para pacientes que têm episódios recorrentes, né? Teve, daí 2 semanas já tem de novo, daí no próximo ciclo menstrual tem de novo, a gente tem que suspeitar que essa paciente pode ter uma imunodepressão. E as mais comuns são algumas alterações glicêmicas, né? Por exemplo, a gente tem que pedir glicemia para ver se ela não é diabética e pedir o HIV também por causa da imunossupressão. Cuidado com roupas apertadas, cuidado na depilação, às vezes usa cera muito quente, né? Na pressa ali de acabar logo, a cera não está numa temperatura adequada e pode lesionar a pele, fragilizando mais ainda a pele e favorecendo favorecendo aquela cândida que seria só uma simples moradora, se torne uma infecção, né? E as roupas íntimas também de tecido sintético, calcinha, de lycra, enfim, alguns tecidos que não permitem uma respiração tão adequada assim da pele, poderiam provocar. A gente pode usar água boricada a 3% e secar, né? A gente passa água boricada e seca, isso pode ajudar bastante. O clotrimazol, cetoconazol 2 vezes por dia por 15 dias, né? Creme vaginal. O fluconazol, 150 miligramas, um comprimido a cada 3 dias por 15 dias, então no caso seriam 5 comprimidos. Claro, a gente tem que tomar muito cuidado com as pacientes que têm alguma lesão hepática, enfim, algum histórico hepático aí de alteração hepática. Antihistamínico à noite por 1 semana. A gente pode usar também, é uma opção para que ela não se machuque dormindo, porque como eu disse para vocês, às vezes ela toma o maior cuidado enquanto ela está acordada. Dormiu, a coceira vem, não tem jeito, ela acaba se machucando. A dermatite atópica, mesmo caso que acontece em qualquer outro lugar do corpo, né? Pode ser dividido em aguda, subaguda e crônica. Eczema agudo após contato com alérgeno. Então, acontece o seguinte, a dermatite atópica, o paciente tem um contato com alguma substância ou tecido ou, enfim, algum componente químico que provoque essa alergia na paciente. E aí é autolimitado, ela que ela tem contato, daí a pouco, assim, a gente pode, depende muito do tipo de reação, de quanto aquela pessoa é capaz de fazer reação
sobre aquele alérgeno, mas ela pode ter em minutos ou até algumas horas, enfim, ou até de um dia para o outro, né? A manifestação de ficar com essas lesões eritematosas, né, avermelhadas mesmo, e descamativas, com a sensação que a pele está toda rachada mesmo. Vocês podem olhar aqui que tem como se fosse várias fissuras, né, várias lesões parecem nas linhas da pele mesmo. E a gente tem que identificar o agente causador e muitas das vezes a gente acaba associando também com uma ordem psicogênica. Não dá pra gente falar assim, é só por causa de um alérgeno, é um sabão, um tecido, enfim, algum amaciante na toalha de banho, enfim, às vezes a gente consegue diagnosticar, mas muitas vezes, conversando com a própria paciente, a gente acaba definindo que foram períodos de estresse, que ela tem coceira quando está perto de prova, tem coceira quando ela está passando por uma situação estressante, enfim, sabe? Pode ser associado a isso também, até porque vamos dizer assim, todas as citocinas, todas essas células de defesa podem ser ativadas, né? Esses leucócitos podem ser ativados quando a gente está passando por um período de estresse muito intenso. E aí pode ter uma coceira, né? Um prurido vulvar muito intenso, né? Por semanas, meses ou anos. Geralmente acontece nas áreas de dobra. Então aqui eu coloquei um braço só para ilustrar como são as lesões, né? Dá a impressão que fica com várias petequias assim, com vários pontinhos vermelhos, ou ela pode ser como se fosse uma área mais difusa, né? Não só uma porção pequena, mas uma área um pouco mais estendida e tem tamanho e contornos totalmente variados, né? Não é aquele tipo de lesão cutânea que a gente define exatamente como que é o aspecto, porque pode ser quadros muito variados para cada paciente. Então, qual é o primeiro cuidado com essa paciente? Orientar sabão, sempre sabão hipoalergênico. Lembrando que não quer dizer que se você está usando um sabão infantil, fala assim, eu vou comprar um da Johnson's infantil, então, de nenê, porque daí ele já é hipoalergênico. Negativo. O ideal é que seja o sabão de glicerina mesmo, né? Aquele neutro. Da Granada eu sei que tem, da própria Dove eu sei que tem também um de glicerina neutro, porque muitas vezes, por exemplo, eu tenho alergia a alguns sabões de recém-nascido. Tem algumas marcas que eu e meu filho a gente não pode nem chegar perto porque a gente começa a ficar todo empolado. Então, tudo depende, sabe? Vai de cada pessoa, mas o neutro é garantia que dá certo, só de glicerina. Evitar roupas sintéticas, então das roupas, procurar usar roupas de algodão, né? O jeans, se for usar jeans bem menos apertado, aquele pano, acho que é Oxford, né? Que é de roupa assim, roupas de causa social, por exemplo, né? Quanto mais justos, piores são para as dermatites, porque daí a pele respira um pouco menos também. A gente deve usar o protetor diário de calcinha, deve evitar usar o protetor diário, porque tem paciente que fala assim: eu gosto de usar. Não é gosto, gente, não tem isso de gosto de usar. A gente deve usar o protetor diário só quando está terminando a menstruação e você não quer usar um absorvente gigante por causa de um pouquinho só que ainda está saindo nos últimos dias. Ou nos dias que você estiver fazendo tratamento e precisar usar uma pomada para não sujar toda a sua calcinha, não sujar sua roupa, mas não deve ser um hábito diário. É para o meu corrimento não sujar a calcinha. Então, se você tem corrimento, então deve ter uma infecção, certo? Porque se for um corrimento fisiológico, uma secreção branquinha, pouquinha, não é isso que vai fazer sujar a calcinha, assim. E outra, é normal, deixa sair, sabe? Deixa respirar, gente, sabe? Não precisa de abafar desse tanto. Até porque todos os protetores diários sempre vão ter componentes químicos juntos, vão ter um cheirinho próprio do absorvente íntimo, né? Do pequenininho. Ele sempre tem não só os compostos de odor, mas também para evitar que aquele cheiro que, vamos supor, se for um absorvente usado para menstruação, eles têm alguns componentes químicos para evitar que aquele cheiro dissemine. Então a gente acaba não sentindo o cheiro da menstruação, a gente sente o cheiro do absorvente, entendeu? Então
não é muito ideal mesmo usar diariamente, né? A gente fala assim, ah, mas é mais higiênico, porque daí não suja minha calcinha. Só que você tá impedindo a sua vagina de respirar, a vulva também acaba deixando de respirar. E quanto mais você abafar, mais infecção você vai ter. Ah, eu não posso deixar de usar, porque eu sempre tenho corrimento. Então você vai continuar tendo corrimento, porque ele tá abafando mais ainda. Então é uma bola de neve. A gente tem que se cuidar e depois ver se tem condições de ficar sem. Outra coisa, sabonete íntimo, que eu lembrei agora. Ah, não, mas foi aprovado por ginecologistas. Você acha mesmo que toda pasta de dente foi aprovada por odontologistas? Igual eles falam na propaganda, né? Então, é claro, foi aprovado? Foi, mas para dias específicos, né? A gente não deve usar todo dia também, né? E se for usar, que a gente use externamente, só na vulva, enxague muito bem e seque muito bem também, porque não tem necessidade de você lavar a vulva. Tem paciente que faz chuveirinho, que coloca. Outra dica: nunca confie no chuveirinho alheio. Onde você for na sua vida, ah, vou no hotel, vou no céu, não confie. Sabe por quê? Porque as pessoas podem usar o chuveirinho dentro da vagina. E não só na vagina, em outros lugares. Então, não confie no chuveirinho alheio, porque ele pode muito bem estar contaminado. Mesma coisa na consulta, né? Assim, tinha um lugar que eu trabalhava que tinha um chuveirinho ali próximo ao vaso sanitário, porque algumas pacientes muitas vezes gostavam de se higienizar antes da consulta, antes de serem examinadas, porque, nossa, eu fiquei uma hora na espera, ou então tive uma hora da minha casa até aqui, e depois fiquei alguns minutinhos na espera e eu tenho vergonha. Gente, primeira coisa, vagina tem cheiro. Todas as vaginas têm cheiro próprio. Ah, não, mas eu não queria que a minha tivesse assim, então a sua não é normal, querida. É normal que vagina tenha cheiro, é normal que tenha secreção fisiológica. E o que acontecia com essas pacientes? O que quando eu comecei a me tocar nessa questão do chuveirinho, as pacientes desse serviço, né, que eu atendi lá por muitos anos. E elas utilizavam o chuveirinho dentro da vagina antes de passar em consulta. E aí, quando eu ia examinar, eu não via secreção fisiológica. Eu não via secreção tipo natural da vagina. Então, o que eu deduzia, aí eu sempre ouvia elas usando o chuveirinho lá dentro. E a hora que eu ia examinar, ela me queixava, ah, doutora, eu tenho um corrimento, eu tenho, sei lá, eu tô com uma coceira, às vezes eu tô tendo sangramento. Quando eu ia examinar, cadê? Não tava nada lá, porque tava com a vagina com aspecto lavado mesmo, literalmente, né? Tudo só mucosa, eu não via uma gota de secreção fisiológica. E aí, lá vamos nós conversar com os pacientes, né? Olha, você não pode lavar lá dentro, você lavou lá dentro. Ah, eu só dei uma lavadinha. Não pode lavar. Não é para lavar lá dentro da vagina. A vagina é autolimpante, é igual o ouvido da gente. Não deve usar cotonete. Cotonete a gente usa aqui fora, assim, né? Mas não nunca colocar lá no conduto, porque daí você está empurrando sujeira. Na vagina é quase a mesma coisa. Você não deve lavar lá dentro. Você lava por fora, onde sua mão alcança. Se você quiser tocar lá dentro, por outro motivo, é outra história. Mas lavar, colocar um chuveirinho, colocar uma ducha ou uma mangueirinha de água, não deve. Nem esses produtos. Ai, vamos usar barbatimão para cicatrizar. Gente, pelo amor de Deus. Para. Nem sabonete. Ah, mas o sabonete vaginal é bom para fazer ducha. Que ducha? Ducha você vai lavar por fora e vai passar o chuveirinho. Não tem nada disso. Não existe isso. Entendeu? Então, sobre o sabonete íntimo, se você quiser usar todos os dias por fora, ok. Por dentro, nunca, em hipótese alguma, certo? Mas o ideal é que você sempre use um sabonete neutro nessa região, porque de uma certa forma ele pode alterar o seu pH e se ele não for compatível com o seu pH vaginal, muitas vezes ele vai te deixar mais propensa à infecção, certo? E aí outra coisa, outro tipo de absorvente. Às vezes a paciente está teimando com aquele absorvente por causa da marca e tudo mais, e às vezes quando a gente troca o absorvente, melhora. Então tem alguns que já são hipoalergênicos, que têm um certo, vamos dizer assim, uma suavidade um pouco maior no composto químico que vai ali no gel que fica segurando a menstruação e o odor. Mas a gente tem que testar porque cada organismo é de um jeito, não dá pra gente generalizar, olha, essa marca aqui é boa, não existe isso, tá bom? E nunca usar sabão em pó em roupa íntima, porque o sabão em pó é extremamente alergênico.
Então, se você puder lavar, se você quiser lavar sua calcinha no box, é até melhor que você lave com o sabonete que você toma o banho. Só que a hora que acabar de tomar banho, você vai lavar sua calcinha, lavou, coloca ela ali, se seca, se troca e tal, pega a calcinha e leva para secar lá fora, de preferência no sol. Mas não tem problema se você lavou, você com a sua mão, né, ali no chuveiro, não tem problema. O problema não é lavar no chuveiro, o problema é você secar ela dentro do box, que o banheiro é um lugar que praticamente está constantemente molhado. Até porque ele geralmente é todo revestido, né? Não tem uma circulação tão adequada de ar, muito menos pega sol. Então, são esses cuidados que a gente passar aqui. E aí, o que fazer para dermatite atópica? Paciente sabe que toda vez que fica nervosa, que tem prova, que está estressada, que deu um plantão e foi estressante, começa a coçar, ver essas placas eritematosas. Primeira coisa, compressas de água gelada, porque a água gelada ela faz vasoconstrição e ela acalma os processos inflamatórios, na maioria das vezes. O uso de antialérgico, né, o antistamínico, por exemplo, loratadina, por exemplo, algum antialérgico em creme pode ser usado. O corticoide oral, né, a prednisona, que não deixa de ser um imunossupressor, que na verdade a dermatite é como se fosse um excesso de defesa do organismo, né, uma hipersensibilidade a algo que não tem necessidade. Então, de tanta reação assim. Então, o corticoide também modula um pouco essa resposta inflamatória. E a gente pode usar o corticoide oral, prednisona 20 miligramas, um comprimido ao dia por 7 dias, em casos mais extremos. E subagudos ou crônicos, a gente pode usar dexametasona ou a betametasona 2 vezes ao dia por 15 dias, em forma de pomada. Dermatite seborreica é uma outra dermatite que a gente consegue ver a distância, assim, né? A gente consegue diagnosticar. Eu coloquei esses exemplos aqui de rosto e de couro cabeludo porque são lugares onde tem mais glândulas sebáceas, né? Uma inflamação crônica da pele em áreas com produção sebácea exacerbada. Então, pode acontecer muito, né? Sabe, às vezes as pacientes, eu já tive casos assim, de paciente me procurar porque percebeu umas bolinhas na vulva. Muito provavelmente foi uma das primeiras vezes que ela pegou um espelhinho para se olhar, para observar a própria vulva. E que bom que ela fez isso, né? Antes tarde do que nunca, gente, tem que fazer mesmo. Mas ela falou assim, doutora, eu tô cheia de bolinha amarelinha, será que eu peguei isso em algum lugar? Eu falei, gente, bolinha. Aí quando eu fui ver, eram glândulas sebáceas, assim, né? Que a mulher tem ali na região da vulva. E como existe uma produção sebácea bem importante da vulva, justamente para manter as áreas de mucosas impermeabilizadas e não perderem, vamos dizer assim, hidratação para o ambiente, né? Para continuar sempre é, impermeabilizado mesmo, manter a hidratação da vulva, vamos dizer assim, senão a gente teria um ressecamento vaginal bastante importante. Tem essa produção exacerbada em algumas pacientes e isso se torna um problema, muitas vezes, né? Então, a gente não tem uma faixa etária preferencial para acontecer, são pacientes que têm maior sensibilidades a androgênios, então elas já têm a produção sebácea tem uma certa ligação com a testosterona, com a produção androgênica. Então, são pacientes que já têm talvez um descontrole hormonal ali, entre aspas, né? Assim, uma tendência a ter um perfil um pouco mais androgênico que de outras mulheres. É uma patologia totalmente recidivante, é uma condição que vai e volta e depende muito também do estresse, né? Então, às vezes o paciente está passando por uma época de tensão ali, algum problema familiar, época de vestibular, época de prova de residência, essas coisas pode acontecer. E tem um pouco de prurido também, e fica saindo como se fosse uma descamação, sabe? É como se tivesse, parece até uma caspa mesmo, né, no couro cabeludo. Na vulva é muito mais esse aspecto hiperemiado, como tá aqui nessa foto da barba do rapaz aqui. Mas acontece. E aí tem prurido, né, coça, e aí pode ter uma lesão eritematosa difusa, mas ela tem como se fosse micropápulas com esses pontos de glândula sebácea. A gente tem uma fina descamação com base eritematosa, tem em outros lugares também, né? Não pode ser só na vulva, tem aqui nessa região nasal, a gente pode do sulco nasal, a gente pode ter couro cabeludo, a gente pode ter retroauricular. Podemos ter também nos sulcos nasolabiais, aqui nas sobrancelhas, na base dos cílios,
e na região external, né, aqui no peito mesmo, principalmente em homens onde tem um pouco mais de pelo. E aqui é a única foto de vulva que eu tenho, né, que eu encontrei inclusive no manual da Federação Brasileira, mas dá pra ver, tá vendo? Fica como se fosse uma placa eritematosa e ela sai uma secreção meio descamativa, assim, meio dá a impressão que é uma casquinha, entre aspas, assim, sabe? Só pra vocês entenderem mais ou menos a textura. E o diagnóstico é clínico, a gente lava as áreas afetadas com shampoo de sulfato de selênio, mais enxofre, mais AS diariamente na fase aguda, justamente para melhorar esse processo inflamatório. A gente mantém depois o shampoo 2 vezes por semana e a gente pode usar a betametasona, 0,1%, uma vez por dia por uma semana e o cetoconazol, porque muitas vezes a gente pode ter uma infecção associada, uma infecção secundária ao processo da dermatite seborreica, é muito comum que a gente tenha uma contaminação secundária, vamos dizer assim, por cândida. Então, por isso que muitas vezes pode fazer muito útil o cetoconazol. E agora vamos falar das dermatoses, né? Processos um pouco mais prolongados, um pouco mais crônicos do que as dermatites. O líquen plano vulvar. Foi um caso assim que a gente viu no ambulatório, né? Nós vimos há algum tempo. E acho que 2, 3 semanas. Assim que vocês voltaram, acho que 2 semanas, né? Isso, 2 semanas. E aí a gente viu o líquen plano, né? Que são pápulas ou placas eritematosas e rosadas, tá vendo? A gente vê aqui, ó. Eu vou usar o meu pincel muito discretamente. A gente consegue delimitar, ó. Tá vendo? Aqui eu tô com o mouse aqui e eu não consigo precisar tanto. Tá vendo como é muito discreto quando a gente olha assim? É difícil de você ter precisão, né, de onde que tá. Mas tem um prurido muito intenso também. Tem uma frequência até rara se a gente for analisar. Mas são lesões separadas ou pode ter união de placas, já são tantas placas que às vezes elas se fundem. E pode acontecer na face interna dos lábios. E pode muito bem, como elas ficam áreas bem inflamadas, assim, elas podem fazer sinéquia, pode grudar um lábio no outro. É comum isso acontecer, principalmente em pacientes do climatério, né? Que tem como posso dizer, que a gente tem esse hipoestrogenismo, né? Essa queda do estrogênio tão importante aí. E aí a gente pode ter um eritema circundado, uma borda reticulada, como está aqui na foto. E o fenômeno de Wickman é onde a gente deve fazer biópsia, que é onde a gente fica com esse local todo hiperemiado, como está apresentado aqui. Aí, no líquen plano ainda. Então, falando ainda sobre o líquen plano, né? O ressecamento muito intenso, tem um sangramento até pelo toque. Às vezes a paciente fala, doutora, eu não menstruo, já tem mais de 10 anos e de repente eu comecei a menstruar de novo, saiu sangue na minha calcinha. Quando a gente vai ver, muitas vezes não é da. Por isso que é assim, extremamente importante o exame físico. Parece uma coisa ridícula que eu tô falando, mas não é. Porque às vezes a gente fala assim, ah, menstruou, preciso olhar endométrio. Também, né? É ideal que a gente revise endométrio, porque uma hipertrofia endometrial nesse momento, né, uma hiperplasia de endométrio pode significar alguma coisa ruim. Mas o ideal mesmo é que a gente sempre examine, né, e também tenha certeza de que isso não vem da vulva, que o líquen pode sangrar pelo simples toque do papel higiênico, assim, de tão sensível que fica. Tem um intenso desconforto, né, uma dispareunia expressiva, a paciente não consegue nem por decreto ter relação sexual porque é muito doloroso, muito sensível. E quando a gente vai fazer análise histológica para a gente confirmar que é líquen, a gente vê um aspecto de dente cerrado, né? E é de uma causa imunológica, é uma questão, vamos dizer assim, autoimune mesmo, e também muito provavelmente por causa do hipoestrogenismo. E um diagnóstico diferencial é o líquen escleroso atrófico, né, que a gente vai ver aqui a seguir. Aqui, mais uma foto de líquen plano. Então, assim, é muito evidente, sabe, em alguns casos. E o tratamento, a gente, como eu disse para vocês, pode até acontecer de fundir os pequenos lábios, né? Ou os grandes lábios, que seja, eles se juntam, eles colam, assim. E não, nunca se deve fazer isso de, às vezes, falar assim, ah, não, é só puxar aqui. Gente, isso dói, pelo amor de Deus. Com o próprio corticoide tópico, a paciente vai aplicando clobetasol, né, o propionato de clobetasol 2 vezes ao dia. Muito cuidado na hora de prescrever, porque geralmente farmacêutico
eu já tive muitos problemas com isso, de prescrever o propionato e a paciente falar, é para passar na vagina, para passar na vulva, por exemplo. E aí o farmacêutico dizer a ela, ah, não, mas isso daqui não é para uso vaginal, então tá errada a sua receita, seu médico te prescreveu errado. E muito pelo contrário, né? É um corticoide tópico potente, né, de uma duração um pouco mais prolongada, e a ideia é que ele controle a inflamação crônica de uma forma eficaz a ponto de desfazer essa fusão naturalmente, simplesmente pelo uso da medicação, não necessariamente para a gente poder enfim, lesionar a paciente para depois querer tratar. Isso aí não tem necessidade. Geralmente, 10 a 15% dos casos não tem mais recidivas, né? Mas muitas pacientes podem ter um novo episódio a cada situação, por exemplo, de estresse ou de queda do estrogênio novamente. E a gente tem que fazer biópsia em toda lesão papular ou não ulcerada, né? Ou ulcerada que não cicatriza. Ah, mas deu de novo, deu de novo, deu de novo. Não é porque viu a primeira vez que a gente já vai sair fazendo biópsia, né? O ideal é que você tente tratar com corticoide primeiro. Até porque uma biópsia numa área tão sensível é muito complicado depois para cicatrizar, principalmente se ela tiver hipoestrogenismo, aí que não cicatriza mesmo. Mas se você tentar com o corticoide de repente e não for, você não está prejudicando a paciente, né? Você está deixando uma semana a mais, por exemplo, de ter feito o diagnóstico, mas muito melhor do que você de repente fazer inadvertidamente uma biópsia e uma lesão vulvar. Então, a gente não tem relação íntima com carcinoma nesse caso, mas compensa sim a gente fazer sempre tratamento com corticoide tópico. E se for uma lesão ulcerada, que de repente, claro, toda lesão ulcerada merece biópsia, pode-se dizer que quase todas, né? No caso do líquen, é uma lesão ulcerada, mas é uma lesão que eu posso dizer assim, que não é tão suspeita de outras coisas, entende? É como se ela fosse um pouco mais específica e a gente consegue fazer essa diferenciação, né? Claro, o diagnóstico oficial é sempre no histopatológico, mas não necessariamente você vai olhar e falar, será que é um cancro mole? Não, não é uma coisa que se confunde assim, né? Então, o ideal é que a gente sempre tente tratar. E aqui o líquen escleroso atrófico vaginal, né? Uma dermatose totalmente inflamatória, mas crônica e graças a Deus benigna, né? Então a gente pode ter afetado a derme e a epiderme, então afeta camadas até um pouco mais profundas. Frequentemente acontece na pós-menopausa, tem um prurido muito intenso, uma coceira que incomoda muito. São pápulas branco nacaradas, né? Quando a gente fala nacarado, a gente está remetendo ao aspecto da pérola, aquela coisa perolada, meio brilhante, meio. Ela não chega a ser tão brilhante, mas não é opaca também, entende? Aquela coisa perolada mesmo. E elas podem se agrupar, elas podem crescer tanto a ponto de confluir entre elas, e tem o aspecto apergaminhado da pele, né? Muitas vezes aquela pele em volta toda opacificada também. Falta brilho, falta queratina ali. E é muito comum nas mulheres brancas. E o líquen escleroso atrófico genital é multifatorial, não é só uma causa, né? Pode ter uma origem imunológica e hipoestrogênica, né, hormonal também, pode regredir na puberdade, então às vezes pode acontecer até em pacientes que são crianças e depois quando tem a puberdade tem melhora disso, né? Acontece muito sinéquia em paciente recém-nascida. Às vezes, né? Criancinha que a mãe tá trocando fralda, percebe que teve fusão dos pequenos lábios, não era assim, e de repente fundiu. E aí é possível que com aplicação da medicação a gente consiga desfazer isso, né? Só pelo estrogenismo a gente consegue, a aplicação de estrogênio tópico a gente consegue desfazer, ou não precisa ser o estriol, mas pode ser o promestrieno, por exemplo, que é um corticoide, desculpa, um corticoide não, um estrogênio tópico um pouco mais leve, talvez, em termos de concentração, ele é sintético, ao contrário do estrogênio mesmo. E aí pode ser associado à alopécia e ao vitiligo também, por questões imunológicas não específicas, tem associação com essas doenças. E pode vir de anemia perniciosa, né, que é a deficiência da vitamina B12. E outras anemias também, porque são sempre carências vitamínicas. Conforme a gente tem certas carências, a gente já supõe que tenha também outras carências de zinco, de selênio, de biotina, que são compostos aí que ajudam na formação da própria pele e da mucosa.
E as tireoidopatias, né, principalmente o hipotireoidismo, ele tem uma ação um pouco severa nas mucosas e na pele de uma maneira geral de ressecamento. Então pode acontecer. Do líquen esclerose atrófico ainda, tem na área anogenital de 83 a 98% dos casos. Pode acontecer lesões extragenitais de 15 a 20% dos pacientes, prurido muito intenso, né? Inclusive tem até alterações psicológicas, de tanto que coça, é uma questão assim, limita a menina na escola, por exemplo, né? Limita a idosa no trabalho, por exemplo. E aquilo faz com que ela saia de ambientes comuns com as outras pessoas para se coçar mesmo, é um negócio que chega a ser um transtorno, assim. E é impossível até o toque digital, de tanto que dói. E de tanto que ela coça, porque ela não consegue controlar a coceira e, inclusive, acaba se machucando. Uma irritação local, claramente ela vai ter disúria, vai ter também ardência para urinar. E muitas vezes a gente vai ficar. Essas pacientes vão na emergência, vão ser tratadas com infecção urinária, por infecção urinária recorrente, sem ter infecção, porque muitas vezes você prefere tratar do que ficar pedindo exame, fissuras e dor em região genital. Aqui da histologia, a gente tem infiltrado inflamatório, homogeneização com colágeno e ceratina indica proliferação. Quanto mais queratina, proliferação. E o líquen esclerose atrófico genital, ele geralmente começa de cima, ele vem pelo clitóris, os pequenos lábios, o introito vaginal, os grandes lábios, e ele faz um aspecto em 8. Então, todas as vezes que vocês virem questões falando sobre aspecto em 8, é o líquen esclerose atrófico genital, certo? Ainda sobre esse líquen, como eu já falei, né, que pode ter em outras localizações, né, antebraços, dorso, orelha, enfim, estão todos citados aqui. E quando ele tem manifestação facial, é muito confundido com lúpus, porque é aquele aspecto asa de borboleta, né, ele é discoide e tem as mesmas características descamativas como existe na vulva. O diagnóstico diferencial pode acontecer como doença de Paget extramamária e o próprio vitiligo, né? Porque toda lesão esbranquiçada a gente sempre pode confundir com vitiligo. E na verdade, no histopatológico a gente faz essa diferença de diagnóstico aí. O tratamento desse tipo de líquen é o controle dos sintomas, luvas, o corte de unhas, inibir o ciclo do prurido, né? Então, a cada vez que a gente acaba, como posso dizer, cada vez que a gente acaba tratando, quanto mais a gente coça, mais vontade dá de coçar, porque aí mais lesiona e mais erosão vai querer fazer na pele, e aí mais coça e mais lesão, e vira um ciclo, é o ciclo da coceira. Então, nesse caso, a gente fica pensando que deveria usar só o corticoide, né? Mas não se esquecer que o líquen escleroso atrófico genital, o tratamento principal dele é com testosterona tópica, porque a testosterona espessa a pele, né? Enquanto o estrogênio acaba que afina a pele, né? Porque é aquele aspecto feminino, aquele aspecto estrogênico da coisa. Então a gente pode ver que quando as pacientes estão numa menopausa, vamos dizer assim, estão no climatério há algum tempo e começam a ter esses pruridos crônicos, tem aquele espessamento da pele que você percebe que a mucosa está espessada, que ela perde o brilho, ela fica opaca, ela fica com aquele aspecto perolado. E aí, ao invés de a gente usar estrogênio, que pouco resolveria o prurido e pouco conseguiria penetrar naquela, vamos dizer assim, naquela casca que foi criada em cima da mucosa, a gente deveria usar testosterona tópica. E também tem uma consequência, né, que é a hipertrofia de clitóris, por causa do efeito androgênico, mas é reversível e compensa bastante a gente fazer biópsia desses casos, né, para poder confirmar o diagnóstico, porque é considerado uma lesão precursora de neoplasia vulvar, certo? Esse tipo de. E aqui, como a gente vai fazer o tratamento? A gente afasta carcinoma fazendo biópsia, tendo certeza desse diagnóstico. A gente vai tentar diagnosticar e tratar, caso for positivo, diabetes mellitus, né? Encaminhar para endócrino para fazer um acompanhamento paralelo, mas já adiantar alguma coisa. Usar corticoides de alta potência, mas não somente eles, né? A gente pode usar estrogênio quando tem atrofia importante, a gente pode usar androgênios quando tem extrema atrofia, os androgênios são bastante úteis, a gente manda manipular na farmácia, porque tem poucas opções no mercado para a gente comprar prontas, vamos dizer assim, né? Então, mandar manipular é uma opção. E o tratamento, a gente usa o clobetasol 2 vezes ao dia por 30 dias,
depois uma vez por dia por mais 3 meses, 2 a 3 vezes por semana de 3 a 6 meses. Então, quer dizer, é um negócio prolongado. Não adianta a gente achar que em uma semana tratou igual uma infecção urinária, tratou, resolveu, beleza, né? Então, a gente vai ter que ter bastante paciência, orientar a paciente de que é preciso perseverar no tratamento, que ela tem a gente para retornar quando precisar, mas que ela não pode desistir, senão a gente vai ter recidiva e vai ter que começar tudo do zero. Aqui, só para mostrar para vocês um relato de caso que, assim, como vocês viram, é um tratamento um pouco difícil de ser feito, né? Porque são pacientes que são crônicas, que a gente precisa realmente olhar e revisar e tudo mais, né? Assim, ficar voltando em retorno, fazendo acompanhamento. Então, muitas vezes, algum outro tratamento alternativo que fosse um pouco mais resolutivo a curto prazo seria mais interessante para essas pacientes. Então, a gente tem terapia laser, né? A laser Erbium YAG 2940, né? Que é o nome oficial desse tipo de laser, mas é como se fosse uma terapia laser. Eu coloquei esse artigo aqui para mostrar para vocês. Ele não é tão recente assim, mas é da USP São Paulo. Vou mostrar aqui os casos clínicos, tá vendo? Olha como que ele já resolve aquele aspecto perolado e já começa a ter uma certa queratinização. Depois eu vou deixar esse slide para vocês lerem com calma. Mas o que eu queria mesmo era que vocês tivessem noção do quanto as aplicações por laser são eficazes e a gente fala assim, mas também ficou 2 meses fazendo, tá, mas pensa, seriam quase 6, 7 meses de tratamento convencional, né? Então tem uma utilidade grande o laser, né? Bem legal. Olha aqui como melhora, né? E o mais importante, né? Muito além da questão estética, do aspecto físico da lesão. A gente está falando aqui do bem-estar, né? Nós estamos falando do conforto da paciente, devolver qualidade de vida a ela. Então, sobre o líquen simples vulvar, que ainda é um outro tipo de líquen, né? Da impressão que a gente está falando mais do mesmo, só que não, só que são diferentes. E o processo do líquen, ele é eczemático crônico. Então, ele é totalmente crônico, bem de um avanço bem lentificado. Tem espessamento da pele, fissuras e escoriações e ciclo do prurido, como a gente falou anteriormente. Acontece muito em adultos jovens, em situações de grande estresse, o prurido acaba sendo o principal sintoma, principalmente na pele dos grandes lábios. Tem bastante ansiedade, provavelmente a ansiedade já provocou isso, e isso leva a mais ansiedade ainda, né? E a gente fica nesse ciclo aí. Pode ser uma porta para infecções secundárias por causa do prurido, das escoriações, e pode ter infecções sobrepostas aí. A gente pode ter hiperceratose, aumento e aprofundamento de papilas dérmicas, processo inflamatório no colágeno, diagnóstico diferencial com candidíase, psoríase vulvar e o líquen escleroso atrófico. E o tratamento, como a gente já disse para as outras patologias, inibir o ciclo do prurido, a betametasona tópica bem leve, né, o clobetasol em formas um pouco mais graves, antihistamínicos quando a gente quer que a paciente durma melhor e também dá o alívio da coceira para ela, né, porque é realmente algo muito incômodo. Antibiótico-terapia, se necessário, se houver uma lesão secundária que já esteja infeccionando de fato, né, é interessante associar antibiótico-terapia. E, de repente, tem alguns relatos sobre injeção de triancinolona, né, que seria como se fosse um antifúngico, vamos dizer assim, mas isso não tem uma comprovação científica tão evidente assim. Outras causas de coceira, né, outras causas de prurido vulvar, só para a gente encerrar aqui, a gente tem também tricomoníase, mas provavelmente a gente teria também a secreção vaginal esverdeada, exacerbada, com mau cheiro, né, com colo do útero em aspecto de framboesa, né, aspecto tigroide, aí a gente teria outros comemorativos. Molusco contagioso, que acontece muito em criança, principalmente em idade escolar. Poderíamos ter um molusco contagioso, como eu disse, idade escolar, né? Crianças que brincam muito na areia, né? Parquinho, essas coisas, né? Pode ser que tenha contaminação e ele fica como se fossem várias bolinhas esbranquiçadas que podem ser removidos, vamos dizer assim, mecanicamente mesmo, né? Tem como se fossem algumas pinças para remoção ali e o tratamento depois
para a melhora dos sintomas. Escabiose, né, que são as lesões que a gente fala assim popularmente por sarna, a pediculose, que é o piolho, poderia ser uma causa de coceira, né, o chato talvez, genital. Dermatite de contato, às vezes o contato com certos tecidos específicos, né, o paciente tem alergia à lycra, alergia a certas, enfim, a certas texturas de tecido, poderia acontecer, ou a certos metais, de repente uma calcinha que tem algum detalhe, tem renda, já vi várias situações assim também. Dermatite atópica, como foi mencionado, a psoríase em si, né, que geralmente começa com prurido intenso, tem um fundo emocional também, e são lesões como se fossem placas mesmo, né? São diferentes dessas lesões que nós apresentamos, é um outro capítulo, né? Muito mais bem estudado na dermato. Atrofia genital, a própria atrofia por si só, não quer dizer que toda paciente do climatério que tenha prurido tem líquen, tem alguma coisa assim, porque dá a impressão que a gente deve tratar tudo assim, como líquen. Mas não, a própria atrofia, o próprio hipoestrogenismo pode provocar um prurido bastante intenso, né? E a gente muitas vezes só fazendo uma reposição tópica de estrogênio, a gente pode melhorar esses quadros sim. A doença de Crohn, que geralmente é ulcerativa, né? A gente consegue ver a olho nu algumas lesões, na maioria dos casos, é bem sofrido para essas pacientes também. E nunca se esquecer de descartar a neoplasia. Como a gente descarta a neoplasia? Na dúvida, é melhor fazer biópsia. Fazer vulvoscopia, ácido acético e biopsiar. E aqui só uma listinha de substâncias bastante irritativas para a vulva, né? Os talcos, tem paciente que tem hábito ainda de usar talco, né? Porque transpira bastante e às vezes ela pode ser justamente o motivo da sua irritação, está usando para evitar, mas é ela que está provocando, né? A substância. Os sabões, os antissépticos, borracha, látex pode acontecer. Então, assim, tem algumas camisinhas, inclusive tem camisinhas femininas que são vinílicas, que não são de látex. Então, a gente tem aí algumas marcas masculinas, tem essa camisinha que inclusive é dada no SUS, né, feminina, que não é látex. Então, poderia fazer essa experiência de troca aí para a gente ter certeza se é esse o motivo. Lubrificantes vaginais, detergentes, sabonetes íntimos, calor intenso e por causa do próprio vestuário. Eu espero que tenha, eu sei que ficou extenso, mas espero que tenha sanado algumas dúvidas de vocês. E qualquer outra dúvida a gente vai se falando, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.